Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 191. Very good! First of all, primeiro de tudo, gostaria de mandar um beijo para os meus irmãos maçons. Beijo a todos os irmãos da maçonaria, de qualquer potência, de qualquer rito. Somos irmãos. E dizer que nós maçons estamos de olho na injustiça, na política corrupta, estamos de olho nos religiosos fanáticos e que querem perpetrar o fanatismo na mente das pessoas que não são tão preparadas, e ainda aqueles que possuem canal e que querem ventilar assuntos que não condizem com a verdade. Nós, maçons, estamos de olho em vocês, porque nós propalamos o bem, nós propalamos sempre o bem. Um beijo em especial ao meu irmão querido da maçonaria, meu irmão maçom, querido Carlos Rafael. Bode! Estamos juntos, irmão Carlos. Fizemos muitas lojas juntos, né, meu irmão? Quantas lojas juntos? Hoje Carlos Rafael é mestre maçom. Parabéns, Carlos. Somos amigos, Rafael, meu querido. Bilíngue, fala japonês fluentemente, português, também conhece um pouco de inglês. Carlos, meu amigo, Carlos Rafael, trabalhamos juntos, não é verdade, Bode? Estamos juntos, meu irmão. Quero muito visitar loja com você. Lojas de Sorocaba, de Cotia, nossos irmãos de Cotia. O Cláudio, por exemplo, o Elidan. Meu Deus do céu, que equipe! O Cláudio, venerável mestre de Cotia, que saudades do Cláudio. O Cláudio com aquela sabedoria dele, é incrível, incrível, incrível. Um beijo para todos vocês, meus irmãos maçons, maçons de Sorocaba, maçons de região de Sorocaba, maçons do estado de São Paulo, maçons do Brasil, maçons de Portugal, maçons da Itália. Somos irmãos, unidos, e estamos de olho na corrupção, estamos de olho nessa política desgovernada, negra. Estamos de olho, porque nós da maçonaria não compactuamos com o crime, não compactuamos com a justiça. De qualquer maneira, principalmente aqueles que incutem informações errôneas no coração dos irmãos jovens. Jovens no sentido psicológico, os irmãos que estão começando agora na luz. Muito cuidado com o que você fala, para não desvirtuar um irmão, porque se você desvirtuar um irmão com a sua loucura, com seus achismos infundados, você vai ter que responder cosmicamente por isso. Cuidado. É isso aí. É nós, é CADEF. TFA para todos os meus irmãos da maçonaria. Muito bem. Vazio. Vazio existencial. Alguns físicos quânticos analisam o vácuo, o vazio. O que foi antes do Big Bang? O que havia antes? A primeira expressão de vida, antes da primeira expressão de vida, o vazio. Mas Allan Kardec, estudando isso na primeira parte do Livro dos Espíritos, o gênio Allan Kardec já dizia que o vazio é inconcebível, porque mesmo concebendo o vazio, segundo o gênio Allan Kardec, esse vazio já é alguma coisa que nós não conhecemos. Óbvio. Mais uma vez o gênio Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisart Rivail, nascido em 1804 em Lyon, na França. O gênio Allan Kardec. Então, os físicos, alguns, asseveram a questão do vazio. Mas, o que é vazio para os psicólogos?
vazio existencial. A pessoa perdeu o sentido da vida. A pessoa não se apaixona mais pela vida. A pessoa se divorciou da vida, da caminhada, do sorriso. A pessoa está em um vazio existencial. Porque aquele que não conhece mais os benefícios de um sorriso, de uma caminhada, de um passeio, de um deleite, de um abraço, aquele que não se sensibiliza mais com estas questões, está experimentando o vazio existencial. Há dentro dele, portanto, uma lacuna, um abismo. Ele procura, claro, porque o vazio não existe. Allan Kardec já falou isso para nós, alguns gênios da humanidade também, que o vazio não existe, ele é aparente. Pensar que o vazio não existe é a mesma coisa que acreditar que o ar não existe porque não o vemos. Agora veja bem, como o vazio não existe e a pessoa está vivenciando uma inexistência, porque a mente ela é fabulosa, a mente é miraculosa, proezas inacreditáveis. A mente doentia, principalmente, pode criar proezas inacreditáveis. Proezas inacreditáveis. Daí você vê, por exemplo, horda, legião de pessoas seguindo loucura. Na internet, por exemplo, temos muito isso. Pessoas que fazem um canal sem responsabilidade nenhuma, influenciando centenas de pessoas, e pessoas acreditando piamente naquilo. Claro, as pessoas estão vazias, as pessoas perderam o sentido da vida. Existem pessoas propalando a anti-religião. Abandone religião, religião é loucura, religião é Matrix. Que absurdo! Mas as pessoas estão seguindo. Por quê? Porque estão de posse do abismo, do vazio. E precisam preencher esse vazio, inconscientemente até. Precisam preencher esse vazio de alguma sorte, porque o vazio não existe, mas a mente fabrica um pseudo-vazio. A mente fabrica qualquer coisa. A mente doentia, o vazio de uma coletividade. Vemos, por exemplo, os alemães. Na época da Segunda Grande Guerra Mundial, milhares de pessoas endossando um louco, um sádico, um esquizofrênico. Por quê? Porque estavam experimentando o vazio pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial principalmente. O vazio pós-guerra, experimentando o vazio da religião, porque a religião da época não preenchia os anseios daquelas pessoas. Então precisou um pseudo-emissário falar sobre higienização racial, por exemplo. Olha o absurdo. O seletivismo, olha o absurdo. A hegemonia, o poder de uma raça, olha o absurdo. Por quê? Porque o vazio permeia, o vazio propala-se. Sim. Eu não tenho mais o sentido da vida. E há pessoas que procuram, inconscientemente até, preencher esse vazio na fuga, fugindo. E acredito muitas vezes que estão fazendo excursões ou incursões espirituais. Deixam família, deixam um emprego, deixam os compromissos para se refugiar em ambientes ermos, desertos, desabitados, em mosteiros, em montanhas, em florestas, ou querem viver uma vida como anônimo. Fogem do que lhes esmaga. Fogem do que lhes aprisionam, que é a realidade. A realidade é muito forte para essas pessoas. Aí elas fogem para a comida, comem demais. Fogem para o trabalho, trabalham exacerbadamente,
trabalham de forma descontrolada, sem limite, sem parâmetros, sem parcimônia, porque está vazio. Ele precisa preencher através do trabalho, por exemplo. Ou o tresloucamento, pessoas que precisam se tresloucar, afastar-se da realidade. Tomam, por exemplo, êxtase, claro, precisam ficar 2, 3, 4 dias fora da realidade, porque eles não se suportam. O vazio é tão real que eles não se suportam. Então precisam se afastar de si mesmo e tomam grandes remédios descontroladamente, por exemplo, psicotrópicos sem orientação médica. Tomam, por exemplo, antidepressivos para dormir o tempo todo, muitas vezes. Ansiolíticos, por exemplo, no sentido negativo do termo. Para quê? Para se afastar. Se afastar de quem? Dele mesmo. É o vazio. O delírio. Algumas drogas. Pessoas, por exemplo, que usam maconha para dizer que a maconha faz bem para mim. Claro, ele é vazio, ele precisa se afastar dessa realidade. Graças à maconha é que ele encontra alguma coisa. Mas ele está fazendo permutas. Porque o buscador deve estar apenas consigo mesmo. Porque quando você desencarnar, não vai ter maconha para você, não vai ter psicotrópico para você, não vai ter êxtase para você, não vai ter várias mulheres para você, não vai ter vários escritórios para você continuar trabalhando feito um louco, não vai ter a ilusão para você. Porque quando você desencarnar, o que vai ter é a sua própria consciência, você com você. Falta conexão. Já falamos isso? Falta mergulho interior. Se conhecer. Último livro do Livro dos Espíritos, último livro do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala da importância do autoconhecimento, é se conhecer. Sócrates já falava isso. Grandes filósofos já falaram isso. E a pessoa não se conhece. É o vazio existencial. O vazio que faz a pessoa ficar intolerante. A pessoa está intolerante. A pessoa está avessa à paz, ao equilíbrio, à serenidade, porque ela está vazia. Preencher o vazio. Preencha o vazio. Preencha esse vazio psicológico com boas leituras, praticando bem o alto amor, a autoviagem, a viagem interior, a autoviagem, a compenetração, assistindo bons programas. Preencha, mude a sintonia. Mesmo porque, enquanto você estiver vibrando numa faixa mórbida, emocionalmente falando, você está na faixa de irmãos desequilibrados, de irmãos que também experimentam o mesmo vazio que você, irmãos que estão despojados das vestes físicas, porém que estão ainda repletos do vazio interior. Olha, repletos do vazio interior. E se acoplam a você e destilam o infortúnio moral que lhes invade o espírito. Então há uma conexão doentia, mesmo porque nós não somos só matéria. Estamos cercados por energias e estamos cercados por espíritos desencarnados. Espíritos que se vinculam com nós através das nossas emoções. Não através do nosso conhecimento. Conhecimento não significa absolutamente nada para o espírito. Porque se assim fosse, você leria a Bíblia, por exemplo, e tornaria-se um homem santo, um homem iluminado. Leria um livro de autoajuda, se tornaria um homem resolvido. Leria um livro, por exemplo, de como ser um grande líder empresarial, e seria um homem de sucesso. Não, você não é o que você sabe, você é o que você sente, emocionalmente falando. Então você sente e atrai espíritos. É por isso que nós falamos da lei da atração. A lei da atração não é querer, é merecer acima de tudo. Como você sente a vida. Então nós estamos em busca do quê? Da ilusão. Por quê? Porque estamos vazios interiormente.
pensemos. Pensemos nesse assunto. É Kadhafi. Kadhafi é poder. Estamos juntos sempre. Mandar o meu beijo, meu abraço a todos os irmãos do mundo, porque o Kadhafi já é visto no mundo. O canal já passou de 300 mil visualizações. 300 mil visualizações. Em todos os estados do Brasil, em todos os continentes. É Kadhafi. Nós estamos preocupados com a qualidade e não com a quantidade, evidentemente. O Kadhafi que vem crescendo extraordinariamente no Facebook, os Kadhafis no WhatsApp. Incrível. Só administradores, somos mais de 30 administradores. Administradores, meus queridos, beijo para todos vocês. É Kadhafi. Você que se sintoniza conosco, com a nossa mensagem, estamos juntos. Ajude-nos a combater o crime, não com violência, evidentemente. É combater o crime dando o nosso melhor, o nosso bom pensamento. Ajude-nos nesse desiderato. É Kadhafi. Kadhafi não tem palavras. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!